O texto que vamos ler conta a história de que Davi havia levantado censo em Israel e isso foi abominável diante do Senhor. Por causa disto, Davi perdeu 70 mil homens. O Senhor enviou uma peste sobre a nação. O castigo o pecado era de Davi, o pecado era de Israel. Eu acho que eu liguei aqui na hora errada, né? Mas liguei agora o lapela. Vamos ver aqui. E uma lição foi aprendida aqui, irmãos. A lição que foi aprendida aqui é uma lição dupla, não tenham dúvidas. Israel precisava ser corrigido. Esse texto é repetido lá em Samuel. E lá em 2 Samuel, capítulo de número 24, diz assim que Deus se irou contra Israel. De certa maneira, os dois relatos, eles se complementam, porque Deus se irou contra Israel, mas aqui em Crônicas, o foco é a pessoa de Davi. Porque havia um projeto para aquela nação, um projeto de ser uma nação doxológica, uma nação de adoradores. O rei estava à frente desse projeto. Davi era talvez a principal figura deste projeto, no sentido de que ele era o líder. Nós vimos aqui em mensagens anteriores de que ele reuniu todo Israel. Ele reuniu os líderes, os anciãos de todo o povo. Lá no capítulo de número 3 diz que ele reuniu até os sacerdotes, reuniu o exército e disse o seguinte: vamos formar aqui no nosso país uma terra de adoradores, de gente que vive para a glória de Deus. E esse projeto era abençoado. Lembra que eles levaram a Arca da Aliança para Jerusalém? Só que agora o cronista vai focar no pecado de Davi, porque houve uma mudança. Irmãos, Davi era um homem de fé. Davi era um homem que sabia que Deus era o único Deus. Davi era um homem que sabia o que ele queria com Deus. Mas até homens de fé podem ter a sua fé corrompida. Existe uma frase bíblica do apóstolo Paulo que todos nós deveríamos levar ela muito a sério. Acho que a gente não leva. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Sabe por quê, irmãos? Nós às vezes perdemos de vista que precisamos confiar só em Deus. Mas a gente confia em Deus. Só que é possível, sem perceber, que a nossa confiança em Deus mude de Deus para nós mesmos. E nessa hora em que nós começamos a olhar mais para o nosso braço do que para Deus, confiar mais nas nossas capacidades do que em Deus, é nessa hora que um poder oculto na nossa velha natureza assume o controle e corrompe a nossa fé. Há muitos exemplos bíblicos. Um para citar: Uzias, o rei de Israel, que depois de ser tão vitorioso, achou que comandava tudo e pecou contra Deus, levando ao altar de Deus algo que ele não deveria levar. Irmãos, temos que levar muito a sério que de fato todos nós podemos cair. Mas se nós formos sábios e olharmos para esse texto com o desejo de aprender, pode ser que esse texto aqui registrado seja um alerta para mim e para você, antes da nossa queda. Vamos aprender com Davi, com o erro de Davi essa noite.
Vamos pedir para esse texto nos ajudar a perceber, a notar, se não está surgindo dentro do nosso coração um poder oculto, controlador, que está corrompendo a nossa fé, que está mudando o nosso coração. Irmãos, vamos ler o texto e depois vamos começar a falar sobre ele. O texto começa assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esse texto nos fala de um erro de Davi, mas que nós reconhecemos que não é um erro só de Davi, porque muitas vezes é o nosso erro também. Senhor, é a armadilha que carregamos dentro de nós mesmos. Então nós pedimos ao Senhor que nos ajude a aprender com o erro de Davi, para nós não pecarmos contra Ti. Senhor, esta noite que celebramos a confiança como uma virtude, a confiança em Ti como uma virtude do crente, ajuda-nos a aprender a confiarmos só em Ti. E não permita que esta nossa confiança, essa nossa fé seja corrompida. Antes nos ajude a sermos firmes na fé. Abençoe-nos com a meditação da palavra e fala ao nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sabemos exatamente com todas as letras o que aconteceu com Davi para ele pensar nessas coisas e querer levantar o censo. Há algumas dicas no texto, ou algumas propostas que nos fazem pensar sobre o que estava acontecendo. Desde o capítulo de número 18, começa uma série de afirmações sobre as vitórias de Davi, as grandes guerras que Davi viveu. E no final do capítulo de número 20, lá no verso de número 4, começa uma série de batalhas, elas são descritas em poucos versículos. Capítulo 20, verso 4, que são batalhas bem significativas contra gigantes. Lembra a batalha de Davi contra Golias? Foi assim que Davi começou a ser reconhecido como um homem de Deus em Israel. E de repente o cronista faz uma ligação dessas batalhas, porque os giborins, os valentes de Davi, saíam ali batalhando e vencendo gigantes. Irmãos, Davi tinha uma tropa de choque, uma tropa de elite. Eu não sei como é que os giborins, né? A tropa dos giborins, eles matavam gigantes. Eles eram um símbolo da força daquele exército e um símbolo de como aquela nação parecia indestrutível na guerra. E Joabe, este general aqui, era o líder dessa tropa de choque e líder de todo o exército. Irmãos, vocês não têm ideia de como o escritor, o cronista, está nos mostrando que Davi começou a perceber a força do seu exército, e ele queria então saber quem era Davi. Eu acho que começou a medir forças com Deus. É mais ou menos assim, todos sabiam
que aquele exército era poderoso, porque lutava ao lado do exército Deus. O próprio Davi, quando venceu o seu gigante Golias, ele disse: eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos. Mas agora Davi se esqueceu de Deus um pouco e quis só saber dos exércitos. Irmãos, Davi, eu não sei, Davi não estava planejando que depois ele ia esquecer de Deus. Como nós não planejamos nos esquecer de Deus. Mas Davi foi tomado por algo que estava dentro dele e que só precisou de um empurrãozinho para aparecer. Olha para o verso de número 1. O texto diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo em Israel. Irmãos, quando a gente lê os dois textos, depois vocês podem ler lá 2 Samuel 24. Em 2 Samuel 24 não fala o nome de Satanás. Em 2 Samuel 24 fala somente que Deus incitou Davi. Veja, isso não é nenhuma contradição. Deus pode usar o instrumento que Ele quiser. Samuel estava dizendo o que Deus estava fazendo, mas o cronista desejou mostrar que havia algo pecaminoso acontecendo. O nome Satanás só é referido no Velho Testamento 3 vezes. Quando ele comparece diante de Deus para falar de Jó, quando ele comparece diante de Deus para acusar o sacerdote Josué lá no livro de Zacarias. E nesse texto, Satanás é o nome bíblico para Lúcifer, é o nome bíblico para o diabo, que define o diabo como o acusador do seu povo, ou o acusador dos filhos de Deus. E ele estava diante de Deus acusando Jó, estava diante de Deus acusando Josué, o sacerdote. Satanás diz assim: esse sacerdote não merece ser sacerdote, porque ele tem sangue nas suas mãos. As suas vestes estão sujas. Irmãos, quando o cronista coloca Satanás nesta história, ele está mostrando que há sim uma acusação contra Davi. A palavra que ele usa aqui é incitar, é um verbo usado para dizer que Satanás agiu assim, só para dar uma força, inclinar o coração de Davi. Irmãos, sempre que olhamos para um texto como esse, devemos também olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós somos incitados pelas circunstâncias e às vezes pelos nossos próprios pensamentos. Quantas vezes o nosso coração, Irmãos, outro dia desse eu confessei um pecado aqui no culto das 10 da manhã, na hora do café. Estraguei o café de todo mundo. Que eu estava recebendo um telefonema eu já ia falar o nome da empresa, de uma certa empresa, e eu briguei com o rapaz que me ligou. Eu falei assim, não vou repetir. Depois eu falei assim, meu Deus, o que esse rapaz... Ele está só cumprindo o trabalho dele. Pode ser até que ele saiba que o trabalho dele é chato para nós. O nosso coração faz coisas que nos traem. Eu já pedi perdão, tá? Eu queria que vocês me perdoassem também. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso repetir o que eu disse naquele telefonema. Eu fiquei muito bravo. Mas eu não fiquei só bravo. Eu fiquei destemperado. Passou. Mas ainda está dentro de mim.
Satanás incitou Davi. O problema, portanto, irmãos, não é que Satanás fez coisa errada, que Satanás entrou onde não devia. O problema é que havia ali um coração que estava disposto a ouvir esta voz. Eu quero dizer, e é preciso você entender, que o poder que corrompe a nossa fé já está dentro de você, e trabalha já dentro de você. É uma mágoa que se torna uma raiva, é um fato não compreendido que se torna uma luta, uma briga, uma guerra. É um desgosto que se torna em um crime. Quantas vezes a gente não ouve essas coisas acontecendo? Eu não sei as razões, ainda vão investigar, mas dizem que um homem foi prejudicado por certo homem público. Ele foi no comício para matar o homem. Este poder que corrompe a sua fé está dentro do seu coração. E não é só o poder que te faz pecar, o pior de tudo é o poder que te afasta de Deus, que faz você agora querer confiar em você. Porque o que está sendo dito aqui, Davi não fez nada errado. Vamos pensar nisso. Qual é o problema de levantar o censo? Outras vezes Deus mandou contar o povo, mandou Moisés contar o povo. Ué, por que Moisés pode, para Davi não? O problema não é contar o povo, é porque e as razões que estavam no coração do grande rei Davi. Se fosse só José Maurício que estivesse na Bíblia e aquele dia em Satanás incitou o coração dele, ele xingou o homem. Eu não xinguei, mas quase, bem perto. O suficiente para ele se sentir xingado. E para eu me sentir pecador. Se tivesse escrito na Bíblia essa história, desculpa, eu acho que não ia fazer diferença porque sou eu. Mas nós estamos falando de uma história de um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Irmãos, a motivação do coração de Davi estava baseado no orgulho, na vaidade e numa ideia de que quem resolve sou eu. Deus pode ser muito bom, pode ter uma boa lei, mas no fundo, lá na guerra, quem resolve sou eu. Era isso que estava no coração de Davi. E é isso que está no nosso coração quando a gente abandona a vontade de Deus. Que a gente acha que é a gente que vai resolver, que sabemos mais que Deus. Isso é um perigo enorme. O poder que corrompe a nossa fé está dentro do nosso coração. Disse Jesus: de onde procedem os maus desígnios? A mentira, o roubo, o assassinato, o adultério e toda sorte de pecados procedem de dentro do coração do homem. Irmãos, precisamos considerar este fato. O nosso potencial para pecar. E o nosso potencial para, mesmo dizendo que a gente crê em Deus, que confia em Deus, deixar de confiar. Mas vamos adiante, no verso de número 2, o que nós encontramos aqui? Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo Israel. É interessante que uma das temáticas do cronista, o cronista está trabalhando com a construção de uma nação doxológica, um povo que adora o Senhor, um povo que teme ao Senhor. Esse é o propósito, esse é o projeto do povo de Israel, e Davi está à frente deste projeto. E uma das temáticas do cronista é dizer como que Davi fez isso junto com todo mundo.
Davi sempre chama os líderes, vem cá os líderes de todas as tribos, ele reúne todo mundo, no capítulo 13 ele reúne até mesmo os sacerdotes, ele quer fazer mesmo uma nação de adoradores. Só que agora ele trai esse projeto coletivo, e ele manda chamar os líderes. Há um detalhe, ele não chama os sacerdotes. Porque agora esse projeto mudou, não é mais... O projeto do censo revela que o coração de Davi mudou de projeto. O coração de Davi agora não estava mais centrado na glória de Deus. Ele não estava mais olhando no horizonte uma nação que glorificava a Deus. Porque o poder que corrompe a nossa fé, ele obscurece a visão do nosso coração. Ele faz o nosso coração não enxergar mais as coisas de Deus. Irmãos, Joabe representando o exército, os anciãos representando a sociedade civil de Israel, a falta dos levitas, o desejo de Davi de trazer o número para ele, tudo isso agora revela que o coração de Davi está numa visão distorcida do propósito. Esse poder que controla o nosso coração, que nos faz pecar, ele cega. Olha só, tem uma frase interessante. Está falhando o microfone? Está normal? Tem uma frase interessante aqui, diz o texto assim, ó. Trazei-me a apuração. É a votação hoje, né? A apuração dos votos. Não, trazei-me a apuração para que eu saiba o número. A contagem, me tragam um número. Se for. Esse número é assim, me tragam um resultado. Para que eu saiba. Essa expressão para que eu saiba, não é só saber, o número é esse. É saber assim, para eu apreciar o número. Para que eu, como é que eu explico isso? Para eu sentir prazer nesse número, para eu me alegrar nesse número. Davi queria se sentir bem. Olha como a visão de Davi mudou. Olha como o coração de Davi agora não mais olhava para Deus. Como Davi começou a procurar a satisfação agora não mais em Deus. Ele está cego, irmãos, e tão cego que este homem Joabe, eu já falei para vocês, o líder, o chefe, o capitão Nascimento de Davi, que controla as forças especiais. O Joabe era um homem leal a Davi. Davi confiava em Joabe a sua própria segurança pessoal. Os segredos, alguns dos segredos maiores do reino, ele confiava a Joabe. Lembra o caso do Urias, o outro pecado lá, né? Este Joabe, nem Joabe conseguiu entender o rei. Aliás, Joabe percebeu. Eu não sei como, a Bíblia não diz, mas Joabe conhecia muito bem o seu rei. Ele é tão leal que você vai ver aquele repetir, meu Senhor, meu Senhor. E mesmo não querendo, ele vai obedecer a ordem de Davi, ele traz o resultado. Esse Joabe pegou que Davi não estava mais com a visão correta, que Davi estava cego. E Joabe faz algo que todo amigo deve fazer, aconselha, para voltar para a visão. Mas Davi não escuta conselhos, porque seu coração está cego. O coração de Davi estava voltado para um interesse pessoal. Joabe aconselha o rei, mas o conselho de Joabe nem arranha a convicção egoísta de Davi. Joabe diz assim, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais. Joabe fala assim, Davi, é Deus que nos dá a vitória, Davi. Não importa se o nosso exército é grande, poderia ser pequeno, Deus vai nos dar 100 vezes mais.
Isso nem arranha as convicções egoístas de Davi. Nós somos assim, não somos? Quando nossa convicção egoísta está dominando o nosso coração, pode falar o que for, nós não queremos nem saber. Foi assim com Davi, nem arranhou. Davi não deu, o que diria hoje, não deu bola para o conselho de Joabe. Joabe vai além. Joabe diz assim: por que é que o Senhor vai trazer esta culpa, este pecado sobre nós? Você não tem servos o suficiente aqui. Por que você quer medir forças? Por que você quer mais, Davi? Isso nem arranhou a convicção de Davi. Porque quando este poder que corrompe a nossa fé está no controle do nosso coração, nós não queremos ver com os olhos de Deus. Nós devemos entender isso, irmãos. O texto diz assim, lá no verso de número 4, que apesar, tem uma adversativa, né? Essa palavra porém. Era como se, apesar do esforço de Joabe de aconselhar o rei, a vontade egoísta de Davi prevaleceu contra Joabe. Isso aqui é uma acusação. Às vezes a nossa vontade egoísta prevalece contra toda a razão bíblica, contra todo o conselho santo, e nós tomamos o nosso próprio caminho. Tem um episódio relatado lá em Jeremias, capítulo 18, o vaso e o oleiro, aquela passagem tão bacana, tão bonita, em que Deus diz que Ele vai quebrar o vaso para fazer um vaso novo. Aí Ele chega para Israel e fala: Israel, toma jeito, se vocês continuarem errando, Deus vai quebrar vocês, porque Ele vai fazer do jeito dEle, não andem contra Deus. Sabe o que o povo respondeu? Não queremos nem saber da palavra de Deus, vamos fazer segundo a dureza do nosso coração, cegos. Porque o poder que corrompe a nossa fé, quando Ele nos controla, Ele cega o nosso coração. Você já viu uma pessoa crente cega ao pecado? Você já esteve assim? O poder que corrompe a fé pode nos destruir. Davi depois reconheceu isso. Olha só como Davi reconheceu isso, que ele estava cego. Ele diz de outra forma, ele diz: eu estava louco. No verso 8, no verso 7 diz: tudo isso desagradou a Deus, pelo que ele feriu Israel. Aí Davi vem e diz assim: se tem uma coisa que eu tenho que dizer a favor de Davi, é que ele era um homem que quando se arrependia mesmo, tá? Não pense que eu estou contra Davi. Mas olha como ele diz isto: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque eu procedi muito loucamente. É Davi falando com a empresa de telemarketing dele. Eu também procedi muito loucamente. Mas quando o cronista escreve sobre o pecado de Davi, talvez ele esteja nos ajudando a não ter que chegar nisso. Então não se esqueça, irmãos, o poder que corrompe a sua fé está dentro de você, e quando ele começa a operar, ele torna você cego. Então você precisa só de um pouquinho de luz para perceber isto, que o que você está fazendo é uma ação cega. Não insista, não perdure no erro, não ande nos seus caminhos, tenha convosco palavra de arrependimento e volta para o seu Senhor imediatamente. Pare com isso.
Não deixe o orgulho controlar você, não deixe a vaidade controlar você, não deixe o pecado controlar você, não deixe o desgosto controlar você, não deixe as feridas controlarem a sua vida, não deixe nada controlar a sua vida. Confie em Deus. Agora vamos para os versos seguintes. É muito interessante que Joabe então vai obedecer a ordem, ele percorre todo Israel. Tem uma coisa que eu acho que seria interessante dizer, eu não sei se eu posso fundamentar muita coisa, mas Israel sempre foi conhecida como sendo contado do norte para o sul. Mas o texto do cronista diz que Davi começou a contar de Berseba no sul, para depois chegar a Dan. Pode não ter tanto peso nesse texto para o que nós estamos vendo, mas dá a ideia de que Davi queria mostrar que o seu poder partia da região onde ele estava. Não importa, seja como for, o texto que vai se seguir vai dar ênfase justamente na força da espada, no poder, o resultado, o número, o sifur, né? Veja, sifur muito parecido com cifra, a cifra em termos de grana, mas também em termos numéricos, vai trazer aquela aparente paz ao coração de Davi. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens, gente, 1.100.000 homens, puxando espada, e depois mais 470.000. Gente, é muita gente. E para os padrões daquela época, era uma superpotência militar, gente. Davi, no Salmo 28, ele mostrava quanto ele confiava em Deus, quando ele diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta no Senhor. Davi era um homem assim. Mas o poder que corrompe a nossa fé nos faz perder o propósito principal da nossa vida: viver para a glória de Deus. Davi agora está procurando a glória do seu próprio reino e a sua própria glória. O pecado de Davi deixou de confiar em Deus e passou a confiar nos seus exércitos, nele próprio. E isso era uma mudança significativa naquele projeto inicial. Aquele projeto doxológico. Era para fazer da marca principal da nação de Israel uma nação de adoradores. E agora Davi mudou o seu foco. Não é ser um adorador ou uma nação de adoradores, mas uma nação de guerreiros. Às vezes nós também fazemos isso porque dizemos que o nosso fim principal é glorificar a Deus, mas na prática o fim principal da nossa vida é outro. E tem muitas coisas que nós podemos pôr neste outro: glória, fama, dinheiro, sucesso. Aquele Davi que exaltava a Deus com o seu coração, porque Deus era o seu refúgio e fortaleza, está agora não mais com um projeto de fazer de Deus a sua glória, mas está querendo saborear a própria glória. Irmãos, Joabe está nessa história como uma espécie de consciência. Porque tem algo nesse versículo de número 8, no número 6,
que revela que o pecado de Davi era muito grave. Que diz assim que Joabe achou aquela ordem abominável. Não é isso que diz lá no final? E ele achou abominável, mas ele cumpriu. Ele cumpriu quase tudo, não é? Porque tinha algo que era tão abominável que nem Joabe, o grande Joabe, achou que dava para cumprir. Porque, lembra o projeto inicial? Criar uma nação de adoradores, um projeto doxológico? No coração desta nação tinha o papel dos levitas. Eles eram os homens responsáveis por organizar a principal atividade da vida de Israel, a adoração. Sabe o que Davi queria que eles fizessem? Conta eles para mandar para a guerra. Esse negócio de sacerdote ficar só na igreja lá. Põe a espada na mão deles. Quanto mais gente no exército, melhor. Nós precisamos de soldados e não de sacerdotes. O coração de Joabe não aguentou isso. O texto diz assim: porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. O projeto tinha mudado, porque o propósito da vida de Davi, neste momento, havia mudado. Olha, irmãos, o poder que corrompe a nossa fé é fácil de saber quando ele está operando. Ele está operando quando o nosso maior projeto de vida não é Deus, mas nós mesmos. Quando Deus se torna só uma ferramenta e não a finalidade da nossa vida. Quando estamos cegos, nós não buscamos a Deus, nós buscamos nossos interesses. E nós nos tornamos reprováveis. E nós desagradamos a Deus, como Davi desagradou. Lá no verso 7 diz isto. Mas eu vou contar o final da história, que seria no outro domingo. Mas eu preciso dizer isto. Como é que Davi corrigiu isto? Davi confessou o seu pecado. Começou assim. Mas ele teve que apanhar, gente. Ele se deixou levar pelo seu projeto. E Deus mostrou para Davi que Davi não era nada. Sabe por quê? Num só dia, a peste tirou do exército de Davi 70.000 homens. Era como se Deus estivesse dizendo para Davi: você acha que isso que você tem é muito, Davi? Você acha que você é poderoso porque tem 1.570.000 homens, é isso? Faz a conta, vocês que são bons de matemática aí. 1 milhão, ou 1.000 não, né? 1 milhão. 1.570.000 homens, Davi. É por isso que você acha que você é forte? Pá! Um estalo do dedo de Deus, 70.000 caíram. Um estalo do dedo de Deus, cadê a saúde que foi embora? Um estalo de dedo de Deus, a crise toma conta do país, você quebra. Um estalo do dedo de Deus, e você está no chão. Foi assim que Davi aprendeu. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Para duas coisas, talvez. Para mais, mas duas de início. A primeira, para Deus não precisar estalar os seus dedos contra você. Então, antes de acontecer, refaça os seus caminhos. Mas se já aconteceu, confesse o seu pecado. Foi assim que Davi consertou as coisas. Aí ele recebeu a adversidade. Lembra o salmo que nós lemos dele, o Salmo 60? O Senhor nos fez provar reveses. É preciso aprender a viver a vida com firmeza. E só vive a vida com firmeza nas provações quem confia em Deus. É preciso se arrepender.
Mas sabe o que foi mais que Davi fez? Vocês leem aí o verso 18 em diante. Davi resolveu voltar para o seu projeto de ser um adorador. E ele vai comprar a terra lá do Araúna. Comprar não, né? Ele vai para comprar, o Araúna quer oferecer de graça e fala, de jeito nenhum, eu quero pagar este preço. E ele vai comprar o lugar onde será erguido o templo de Jerusalém, a nação adoradora. O projeto continua. Sempre é possível voltar para Deus. Sempre. Sempre é possível voltar ao início de tudo. Lembra-te de onde caíste, diz o texto lá em Apocalipse capítulo 2. Arrepende-te do mal e volta ao teu primeiro amor. Primeiro amor não é o primeiro em ordem cronológica, tá? Não é o primeiro amor, é quando eu era crente, lá no início de quando eu era crente, não é isso. Primeiro amor é em ordem de qualidade, de prioridades. Volta aquele amor que tem que estar acima de tudo. Às vezes nós não sabemos porque nossas coisas não estão tão bem. É porque no fundo um poder está corrompendo a nossa fé. Mas a nossa fé pode sempre ser renovada. E é por isso que a gente congrega. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente lê a Bíblia. É por isso que a gente participa da ceia. Porque nós confiamos que o nosso Deus nos ama. Confiamos tanto que sabemos que precisamos voltar. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a não perder de vista a sua confiança em Deus.